os trabalhadores da última hora. Antes de examinarmos a parábola, convém que a gente conheça alguma coisa sobre como os israelitas, quando a gente fala israelitas, a gente está falando todo o povo. Quando a gente fala judeus, a gente está falando os da tribo de Judá, mas que são os remanescentes principais. Então, como é que eles dividiam o dia? Como é que eles contavam as horas? Não era como nós, que temos 24 horas. Não, eles contavam as horas quando amanhecia. Às 6 horas da manhã começava a primeira hora, ia até às 7. 6 às 7, primeira hora. Das 7 às 8, segunda hora. Das 8 às 9, terceira hora. Das 9 às 10, quarta hora. 10 às 11, quinta hora. E das 11 ao meio-dia, sexta hora. E aí assim por diante, 9 horas, a nona hora era das 2 às 3 da tarde. Então quando chegava a 1/10 hora, então nós estávamos chegando das 5 às 6 da tarde. Certo? É bom a gente saber isso, porque a parábola fala de diferentes trabalhadores nas diferentes horas do dia. Vamos lá para a parábola contada por Jesus. O reino dos céus, Jesus está sempre comparando a vida na espiritualidade, a vida espiritual, com coisas que eles conheciam ali. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, 6 horas, a fim de contratar operários para a sua vinha. Tratou com eles 1 dinheiro por dia. Lá está escrito 1 denário. É uma moeda que servia para pagar o trabalho de um dia. Era o salário mínimo do dia. Tratou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da terceira hora, agora nós já vimos, né? A terceira hora é das 8 às 9. Ele saiu ainda. E viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Agora ele não disse que vai dar 1 denário, ele disse o justo salário, não é? Eles foram, e a sexta hora é das 11 ao meio-dia, saiu de novo, e igualmente perto da nona hora, das 2 às 3, e fez o mesmo. Finalmente, pela 1/10 hora, 5 horas da tarde, não é? Aí então ele encontrou ainda outros na praça. Quando a gente fala dos trabalhadores na praça, muitos aqui ainda se lembram. Nas cidades menores, havia um ponto em que ficavam os trabalhadores, não é, aguardando que os contratassem. Os carroceiros, por exemplo, não é, ficavam lá. Como os caminhoneiros ficam perto do telefone, não é? Eles ficavam lá na pracinha da cidade, esperando que viesse quem os contratasse, quem lhes desse serviço. Então, finalmente, pela 1/10 hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhe eles então: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 11ª hora, olha, do finzinho do dia, e receberam cada qual 1 denário. Receberam o salário do dia. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Apenas o denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: os
últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Parece que eles têm razão de reclamar, não? Parece que eles estão com a razão. O Senhor, porém, advertiu a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com mau olho que eu seja bom? Aí Jesus concluiu essa parábola, essa história, com a aplicação, não é? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ele diz que na vida espiritual, no reino dos céus, há pessoas que são últimos, mas se fazem os primeiros. E há primeiros que se fazem últimos. A gente não entendeu ainda, não é? Fica esquisito. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Isso vai lá, mais ou menos. Mas nós não entendemos direito essa parábola, não. Nós ainda continuamos do lado daqueles que chegaram cedinho. Eles têm razão de reclamar, como é que não? Não é? O pagamento que está sendo feito é um salário igual para diferente quantidade de horas. Não parece justo. É assim que nós raciocinamos. Mas vamos pensar na explicação à luz da vida espiritual, porque Jesus não estava falando de pagamento de salário aqui do mundo, não é? Para isso existem as leis, existe a organização material, não é? Não, ele estava falando de coisa espiritual. Então a gente tem que se desligar e começar a pensar espiritualmente. Vamos analisar. Todos os trabalhadores precisavam trabalhar para sobreviver. É certo, nós todos concordamos. Todo trabalhador tem direito, não é? De encontrar o trabalho para sobreviver. Aqueles que ficaram lá na praça até aquela hora, que culpa eles têm? Ninguém os assalariou antes. Eles não são culpados, eles não são preguiçosos, eles não são vadios. Eles estavam lá, aguardando o serviço. O que será pagamento justo? Pagamento justo é aquele que supre necessidades básicas, que são iguais para todos os seres, e todos os trabalhadores devem ser pagos. O nosso salário mínimo não é um salário justo, não é? Nós não temos nada com política do mundo. Isso aí nós vamos resolver pleiteando, batalhando, procurando melhorar a nação, não é? Agora, salário justo espiritualmente. Vamos comparar. Todos os trabalhadores, aqueles que entraram cedinho e depois na hora seguinte, mais à tarde, até aquele finalzinho, todos trabalharam com a mesma disposição e eficiência? Será? Quantas vezes a gente tem o salário assegurado e a gente fica, como é que dizem, marombando. A gente fica fazendo corpo mole, não é? Eu me recordo que lá na prefeitura tinha o tal de cafezinho, e haja cafezinho, e levanta para tomar cafezinho, e vai fazer não sei o quê, leva um papelzinho aqui, volta com o papelzinho, né? Será que a gente trabalhava o dia inteirinho, todas as horas? A maioria não faz isso não é? Estica um pouco, não é? Não é com a mesma disposição e eficiência. Mas aqueles contratados primeiro, eles não tiveram nenhuma vantagem? Eu acho que tiveram. Veja bem, foram contratados cedinho. Estou com o dia ganho. Já não vou passar fome, me levo no fim do trabalho, eu levo para minha casa o sustento. Não tem problema. Estou tranquilo. Não sofro angústia. Não, eu estou na casa do Senhor.
Naturalmente, na hora da refeição, ele tinha o almoço, tinha as refeições. E as tarefas foram distribuídas, podiam ser muitas, mas distribuídas ao longo do dia, não era tão pesado assim, não. Então, quer dizer, eles estavam bem assegurados, não estavam mal, não, eles tiveram lá a sua vantagem. Agora, os que ficaram na praça, pensa bem, as horas estão passando e ninguém vai me contratar. Hoje não como, hoje eu não levo nada para casa. Já pensaram como sofreu aquele pessoal? Que angústia, que preocupação, não é? E não pode fazer nada, tem que esperar que venham lhe contratar. Eles realmente passaram insegurança, fome, preocupação, não é? Quando eles foram chamados, eles procuraram render, procuraram aquela última hora, mas como foi trabalhada, hein? Acho que valeu por alguns outros que estavam lá o dia todo. Trabalharam muito, trabalharam cada minutinho, não perderam tempo. Eles queriam ganhar alguma coisa, não é? Então nós ficamos pensando agora que o nosso juízo que nós fizemos até agora era em termos materiais, quantidade de horas. Nós estávamos analisando segundo a nossa visão bem material. Mas se a gente estiver pensando na análise que Deus faz, Deus avalia em termos do que a criatura precisa, a necessidade fundamental que a pessoa tem. A justiça divina não é olho por olho, dente por dente, não. A justiça divina é cheia de sabedoria e misericórdia. O que é que a pessoa precisa? Realmente, necessidade fundamental. As possibilidades de cada um. Há pessoas que têm muita possibilidade, então elas são capazes de resolver problemas, seguir adiante na vida, outros precisam de mais ajuda. E também o empenho na realização. Quem é que está realmente interessado, empenhado nas coisas espirituais? Isso está valendo para avaliação divina, não é? Por isso ele diz na parábola: vês com o mau olho que eu seja bom? Deus é bom, Deus é sábio. Ele está vendo a criatura humana, cada um de nós. Não é só os outros, não. Deus está olhando para nós e vendo o que realmente precisamos, aquilo que podemos e devemos render, e como está sendo o nosso empenho na nossa vida. Está sendo feita essa avaliação. Mas não é feito isso para julgar, para condenar. É feito isso para avaliar e socorrer no que for necessário. Deus é muito sábio e bondoso. Agora, também, a vinha para a qual o Senhor convidou os trabalhadores não tem nada de coisa assim muito material. São as almas, os seres humanos. Os seres humanos, a humanidade, mas não a humanidade puramente corpórea, a humanidade, os nossos irmãos. Nós somos irmãos em humanidade. Então, eis aí a vinha, é a criação divina, a humanidade, os seres espirituais, né? Essa que é a grande vinha. O pai de família é Deus, o Criador. E os servos? Quem são esses servos que estão sendo assalariados, convidados para trabalhar? São as pessoas que trabalham com as almas. E nós todos, se quisermos. Os pais não trabalham com as almas de seus filhos? Nós não trabalhamos com a alma dos nossos familiares? Não trabalhamos com a alma dos nossos companheiros de serviço? Ou será que nós estamos fazendo só coisas materiais? Não! Nós estamos bem atentos, nós estamos produzindo um trabalho espiritual junto a cada criatura. É o exemplo, é o aconselhamento, é o socorro. Tudo porque nós estamos visando os filhos de Deus, nossos irmãos, não é? Então os servos são aqueles que trabalham com as almas para a humanidade produzir o quê?
O que é que a vinha produz? Vinho, essência de vida, o sumo, não é? É o resultado espiritual. A humanidade precisa produzir o fruto espiritual adequado, porque nós todos nos alimentamos disso, não é? Dessa seara. Bem, agora vejamos o pagamento espiritual. O que será que Deus tem como pagamento espiritual? Será que Ele tem diversos tipos de pagamento? Para este, para aquele outro? Só há um pagamento. Só? Trabalhou mais, trabalhou menos, um pagamento só? É o que precisa, é o que basta. A vida espiritual tem sempre uma necessidade e um abastecimento, um só. O salário é um só. Vida espiritual. Quem está bem abastecido espiritualmente tem coragem, tem bom ânimo, tem esperança, usa a inteligência, vive cheio de vida, de esperança, de atividade. Esse está recebendo o salário, a cada um segundo suas obras. Está trabalhando bem e recebendo bem. Mas é um só salário, não tem dois. Todo aquele que trabalha bem recebe o mesmo salário. Recebe vida, recebe amparo, recebe força, contribuição dos bons espíritos. É isso que tem, é esse o pagamento divino, não é? Então esse Deus é bom patrão, Ele retribui com justiça e generosidade o trabalho que fazemos com amor, qualquer que seja o tempo que fomos chamados para a seara. Alguns aqui foram chamados para a seara desde pequenininho, já na família aprenderam o cristianismo, já foram orientados pelos pais, foram chamados, ingressaram na seara da humanidade desde pequenininho. Mas há outras pessoas que não, foram chamados aí quando estavam na juventude, aí é que descobriu, eu não sabia dessas coisas, eu não sabia que eu era um filho de Deus, que eu sou um ser espiritual, que a cada um segundo suas obras, agora eu sei. Outros foi na maturidade, 40 anos, 45, aí que descobriu. E outros descobriram quando já estava passando dos 60. Não é? Então há diferentes horas. Não importa. Foi chamado, entendeu, compreendeu, sentiu o apelo espiritual, entrou na seara, começou a produzir. E vai receber o mesmo salário que os outros. Só que os outros, desde pequenininhos, já estão seguros e tranquilos, sabem de Deus, sabem da bondade de Deus, sabem que não vão ser condenados, que vão ter sempre o amparo divino, que eles têm comunhão espiritual, e eles sabiam isso desde pequenininho. Os outros não, hein? Teve momentos que passaram de angústia, de aflição, de solidão. Os outros não sabiam, mas foram chamados agora. Então agora estão usufruindo. Entrou na seara do Senhor, recebe o salário divino, recebe vida espiritual. Não tem, por isso é que não tem dois salários não, é um só. Acontece às vezes num agrupamento espírita, e acontece em todas as religiões, há pessoas que ingressam no movimento religioso desde pequenino. E quando eles já estão maduros, já às vezes até com um pouco de idade, entram outras pessoas na seara. E que coisa estranha! As outras pessoas começam a brilhar, começam a aparecer, começam a fazer. O mais antigo fica enciumado. Por que tanta festa? Essa pessoa não está fazendo mais do que aquilo que eu faço a vida inteira. E eu estou fazendo isso a vida inteira. Agora vem essa pessoa aí, daqui 1 ano, 2 anos, e já está toda essa festa em volta da pessoa. Gente, é ciumeira, é inveja, é pensar assim.
você está pagando mais para ele, eu suportei o calor do dia. A pessoa não tem amor pelo semelhante, não é? Então a pessoa pensa que ela deve ganhar mais, eu sou mais antigo, mas será que produziu tanto e tão bem? Ou só lustrou a cadeira, não é? Veio toda semana, lustrou bem a cadeirinha, mas será que espiritualmente produziu? Isso é entre a pessoa e Deus, mas Deus sabe, não é? Então nós não devemos ter nenhuma inveja, não, indisposição contra aqueles que estão chegando agora, porque, sabe, as pessoas às vezes não têm caridade no coração. Imagine que uma pessoa andou desviado por drogas, crimes, mas de repente ele encontra a verdade, ele descobre o caminho e ele se arrepende daquilo tudo e começa a se esforçar por produzir, mas o outro não esquece. Mas essa pessoa, vocês não sabem quem foi, não sabem o que fez, os problemas que acarretou. Ele não perdoa, ele não abre a porta para a pessoa. Mas nós temos que lembrar, hein? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Olha lá, o alerta que Jesus nos passou nessa parábola, não é? Não podemos ter olho mau para com os outros que também estão recebendo o salário espiritual. Não vamos fazer comparação de dias, comparação de, nós fomos mais fiéis, agora que esta pessoa está começando. Valeu, na hora em que entramos para a seara do Senhor, fazemos jus ao trabalho e ao salário espiritual, não é? De nossa parte, vamos procurar trabalhar bem. A gente tem uma certa paz de espírito, a gente não tem angústia, soldamento, a gente vai tocando a vidinha, né? Está tudo muito bem, estamos progredindo. E a gente então não sabe o que outros sofreram e não temos compaixão para com eles. Vamos procurar trabalhar bem, fazer a nossa parte muito bem, para merecer tudo que já temos recebido. Porque é maravilhoso, nós recebemos tudo de Deus. E às vezes há pessoas que querem cobrar Deus, né? Porque fez alguma coisinha e não lembra que Deus lhe deu a vida, lhe deu as possibilidades de trabalho, a inteligência, colocou os recursos ao seu redor. A pessoa teve que trabalhar com aquilo que havia ao redor, mas ela não criou a natureza, ela não criou o próprio corpo, ela recebeu tudo dentro das leis divinas, recebeu muito. Não tem que cobrar nada de Deus, não, reclamar nada. Vamos então aprender com essa parábola de Jesus dos trabalhadores de última hora. Porque ainda que a gente seja trabalhador de última hora, alguns de nós às vezes estamos chegando agora. E daí? A seara está aberta para nós. E o salário espiritual não se faz demorar. Quando a gente faz esta vibração no final, todos que vibram recebem amparo espiritual, renovação fluídica, todos nós recebemos igualmente. Não tem espírito para dizer, para esse eu dou, para aquele eu não dou, para esse eu dou. Não, que é isto? Todos recebem. A generosidade divina, todos recebem, desde que se ponham na atitude própria, não é? Para o trabalho. Então vocês reparem que nós deixamos para o final do nosso curso 3 parábolas que mexem conosco para levarmos à realização, à prática, aquilo que temos recebido, aprendido, não é? Os trabalhadores de última hora. Algumas pessoas no nosso movimento espírita dizem que esses trabalhadores de última hora são os espíritas, porque eles pensam assim: houve aqueles trabalhadores do tempo de Jesus, houve aqueles outros que ingressaram posteriormente, inclusive no protestantismo, na igreja, né, que se formou ao lado do catolicismo.
Houve aqueles que ingressaram em outros agrupamentos de outras nacionalidades, outras religiões, mas que fazem o bem, que querem servir ao propósito divino. Então eles dizem que o Espiritismo é a última religião que surgiu. Então são os trabalhadores de última hora. Com isso eles querem dizer que nós temos que trabalhar bastante, porque nós estamos ocupando agora as últimas horas, não é? Então temos que render bastante para fazer jus à oportunidade. Mas em verdade, qualquer religião, qualquer lugar em que a pessoa esteja, mesmo que não está ligada a um grupo religioso, mas quando a pessoa se compenetra das leis divinas, quando ela desperta para a compreensão e quando ela se põe conscientemente a servir, segundo as leis de Deus, ela está na seara do Senhor. A seara do Senhor não tem rótulos, não tem divisão. Nós, seres humanos, é que fazemos divisão.